Olá pessoal do canal Jogo da Vida Real, estamos começando mais um vídeo aqui e hoje vamos falar sobre o sincretismo brasileiro, né? Algo que eu já tinha falado em outros vídeos, mas vamos se aprofundar, né, nos temas. Então, como é que os negros sincretizaram isso? Como é que foi essa identificação, essa forma de comparação? Os orixás, eles são arquétipos. Eles estão em vários planos, porque para quem não sabe, no Candomblé são 9 mundos, se eu não me engano, né? E a gente está ali no do meio e dependendo da sua índole, você desce ou sobe nessa hierarquia de mundos, até chegar ou no mais abaixo ou no mais acima, né? E dentro de cada andar tem vários andares, né? Para você chegar em outro patamar, você, por exemplo, você passa pela variação de todos os orixás até chegar no próximo que faz você subir de nível, né? De plano. Cada plano desse tem um mundo e vai das condições que você absorveu nas suas experiências terrenas que faz você passar de um plano a outro. Então, o primeiro plano é o plano neutro, né? Que é o que a gente tá, que seria o reino dos vivos, a Terra. O plano superior, quanto mais superior, mais entra no plano, num plano mais mágico, num plano mais mundo da imaginação, entende? Algo onde unicórnios existem, essas coisas. E aí atrás de perfeição. Para baixo é ao contrário, né? Porque é espelho, né? É espelho, é efeito espelho. Então, descendo a régua, descendo os níveis, são planos mais lógicos possíveis. Então, o que acontece aí? Quando os negros encontraram a explicação, entenderam a explicação da Bíblia em relação aos padres e tudo mais, os padres chegaram com uma cruz, né? Eles viram a cruz, tudo mais. E o que acontece? Exu é o senhor do círculo, né? E aí o Oxalá, que é sincretizado como Jesus Cristo, ele é o senhor do centro, né, do um. Então tem um círculo e Oxalá é um ponto no centro, né? Essa é a geometria sagrada da Umbanda, né? Que é vinda do Candomblé e tudo mais e por aí vai. A Umbanda é meio universal, sincretiza tudo, né? A coisa que a Umbanda é um sincretismo universal de todas as religiões, tipo assim, não é exatamente de todas as religiões, mas é uma espécie de física quântica, né? Então, o que acontece? Nessa simbologia tem o centro que seria Oxalá. E aí, nessa que tem o círculo, como eu disse que Exu e tem um átomo para cada coisa no universo, para tudo, para uma pedra tem um Exu, para tudo. Tudo que tem nome tem um Exu do lado. E o que acontece? O Exu que está no círculo, que está ao redor, ele segue para o centro, né? Ele, o que está no centro, o símbolo que está no centro, ele segue para as linhas ao redor. Ele parte do que está no centro se expande e torna o círculo maior, né? Só que quanto mais afastado de Oxalá, que é o centro, estaria mais propício a estar ligado no círculo, né? No mundo, né? Com uma visão mais terrena, mais material. Já o centro já se junta tudo e dali se tem bastante informação em um só, que é onde não tem confusão. Já no círculo, como ele é circular, ele tem muita informação e nem sempre ele é ele é um, né? Porque ele varia, né? Eles são vários. Aí o que acontece? Exu seria aquele que teria o caminho para chegar no centro, né? Só que
todo mundo, por ser um fruto disso, tem um Exu do lado, todo mundo pode alcançar ele sem necessariamente precisar fazer o processo que o Exu quer que nós fazemos, que seria, por exemplo, evolução, né? É uma forma de encontrar Deus por meio da evolução, por meio da sabedoria, por meio uma coisa mais terrena, uma forma de se iluminar de uma forma não budista, entende? Depois eu trago um vídeo falando sobre como é a iluminação budista, né? Tudo tende a querer voltar a Oxalá, que é o criador, né? Que ele fez os humanos, do barro também, né? Você vê uma certa semelhança aí que quando os caras ouviu isso, pô, do barro, né? Legal, eu sei do que você tá falando. Não foi exatamente assim, é a mesma coisa, né? Ele teve essa ideia, eu sei do que você tá falando, tudo mais. E aí quando os caras viu a cruz, eles tiveram um clique que o Ogum, né, que é aquele que sabe o caminho certo para chegar no lugar certo. Ele forma uma cruz, né? Ele forma uma cruz nesse círculo que é o caminho mais fácil para se chegar em Oxalá. Só que quando ele forma uma cruz, há um foco, né? Há um foco no centro. Para você conseguir o caminho por Exu, você vai precisar fazer sacrifícios, para você vai precisar ter um objetivo, ter toda essa uma dinâmica de salvar a criação de Deus, por exemplo, né? Aqueles que protegem os filhos de Deus têm prioridade na hierarquia, né? Que é o que faz as pessoas antes de alguma religião, qualquer definição espiritual, é o que faz elas chegarem a Deus mesmo sem necessariamente ter tido uma Bíblia, um Mahabharata, ou uma Corá, uma religião ou livro sagrado, né? Porque tudo isso nasceu da palavra, né? É que vem grande problema aí do protestantismo, né? Da igreja evangélica, que é acreditar só na escritura. Porém, antes da escritura já tinha o verbo, a pessoa já falava, já conversava uma com a outra e já se tinha a ideia de Deus e os métodos e tudo mais, o que é bom, o que é ruim, já se tinha toda essa conversação antes de o ser humano saber escrever. Então, aí o que acontece, né? Quando eles viram a cruz, eles semelharam tudo isso a essa ligação e confirmaram que eram a mesma matemática, a mesma lógica. E aí o que acontece? Por Exu, você meio que usa de sacrifícios de outros animais, seres vivos para poder abrir o portal lá, que é o caminho para se chegar a Oxalá, né? No caso, esses 9 reinos, esses 9 planetas que eu falei no começo do vídeo, eles vão da base até em cima, chegar em cima no máximo. Tem outra que vai e aí é como se fosse um círculo também, entendeu? Você vai sempre evoluindo, progredindo. E esse seria o caminho largo, né? Entre aspas, por meio de Exu. O caminho fácil para se chegar lá. Porém, tem o caminho que é o caminho de Oxalá, que seria você não vai fazer sacrifícios. Você se torna um sacrifício, entende? Que é o caminho que Jesus fez. Se você, por isso que os caras falaram, pô, entendi, é isso mesmo que tá acontecendo e tudo mais. E aí quando os padres vão falar que só existe um Deus e esse Deus é Jesus Cristo, eles obedecem, entende? E usam isso da parte religiosa do candomblé só para identificar a matemática que está acontecendo ali, só para poder saber, por exemplo, o cara ali ele já conhece isso, e aí quando ele fala, não, pô, é que nem a história de Oxalá, é que nem a história disso aí, pô, mais ou menos a mesma coisa ali, explicando para outro negro para convencer ele, e aí quando o cara se convence que Jesus Cristo é Oxalá, ele não, ele tende a seguir a Bíblia, no caso, e ouvir, por exemplo, Jesus falando que ele é o único Deus e não pode cultuar outros deuses. Então você não pode cultuar os orixás, no caso, por mais que você saiba o que está acontecendo ali, por mais que você entende, nada te impede de você estudar e saber, porque na própria Bíblia os caras sabiam sobre
sobre outros deuses de outras culturas. Eles sabiam, mas só que Deus proibiu eles de cultuarem outros deuses, mas ele não proibiu você de saber o que é aquele deus, como funciona, alguma coisa do gênero. Então, foi feito isso, né? E os caras aceitaram Jesus Cristo e foram cultuar a igreja, né? Foram entrar na igreja católica, no caso. Aí o que acontece no sincretismo? Eles, para explicar um santo, alguma coisa assim, ou identificar algum santo, ele fala, esse santo aqui é de tal orixá. Esse santo tem a tal índole, porque é tipo astrologia, é tipo signos. Você olha assim, por exemplo, você falar que Jesus nasceu em tal dia, aí você vai lá e olha o horóscopo dele, alguma coisa do gênero, isso, tipo, não. Você não tá blasfemando, você só tá falando, pô, tem essa data aqui que por causa do horóscopo tá. Mas só que você não tá, tipo, indo contra a palavra no sentido que você tá cultuando um Deus, que você tá tirando a autoridade de Jesus, alguma coisa do gênero. Os caras veem os santos é por isso que, por exemplo, ele usa é uma forma de arquetipar, né? Você pega o arquétipo ali e usa o arquétipo para poder identificar a índole e tudo mais daquele arquetipado, aquele ser que foi arquetipado, né? Então, os caras, por isso que Ogum é São Jorge e Santo Antônio. Por quê? Porque ou um é um só e tem aquela personalidade. E aquela personalidade de algum tem nos dois santos. Entende? Mas não quer dizer que o santo é. Não. De forma alguma. Tudo isso já estava bem definido e bem explicado ali. Né, que não se, não se cultua. Porém, como as imagens dos santos na igreja são feitas de forma, como é que diz, para ajudar aqueles mais pobres de religião a identificarem e conseguir canalizar a sua fé para Deus, direcionar o forma da igreja, aquilo que foi saindo fora da igreja, os caras começaram a cultuar a imagem do santo para direcionar ao orixá dele, no caso. Porém, né, isso aí já seria uma prática mais por volta de Exu, no caso. E já essa parte de Oxalá, no caso, a comparação é mais arquétipa, porque é mais arquétipa e não tem nada a ver com oferendas e tudo mais, entende? Aí eu vou vir com outro vídeo aí, que já deu tempo aqui, e vou explicar mais sobre os orixás individualmente, né? Valeu.